Bom dia a todos. Essa aí tá aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado ao Fernando de novo, né? Para quem já conhece a coleção dele, eu gosto bastante da coleção dele. Quem já conhece, vale a pena ver de novo, certo? E obrigado pela disposição desde o começo do ano. Você já estava engatado com esse compromisso, né? Obrigado, viu, velho? Ah, eu que agradeço novamente aí pelo convite, né, pela confiança. Beleza. Mas, então, eu quero agradecer aí os participantes também, né, por estarem tendo deixarem, né, o seu sábado aí pela manhã para prestigiar o evento. Mas vamos lá, vou tentar aqui passar aqui, vou colocar compartilhar aqui, né, a tela. A tela cheia. Não, janela. Janela. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Ok, Sim. ok. Ok? Então vamos lá, né? Bom, a coleção tem esse título, né? Teleflix, uma série de TV sobre televisão. E eu acho que eu não vou me apresentar, porque eu estou, sinceramente, eu estou preocupado um pouco com o tempo. E eu acho que todo mundo aqui já me conhece, né? De uma forma ou de outra, todos que estão aqui já me conhecem. Então eu vou passar. Então isso aqui, eu quero começar mostrando a folha introdutória, certo? Que ela diz mais ou menos, de uma forma geral, o que eu quero mostrar aqui no sentido de que a essência, né, da coleção para fins até de melhora da sua do seu desempenho, vamos dizer assim, nas exposições e tal, eu vejo muito por parte da apresentação, não dessa apresentação que eu estou falando, da apresentação da coleção e dessas coisas que pode se chamar, que até o nosso amigo Reinaldo ele quer tirar das regras aí, mas a questão da inovação, né? Eu tento sempre, até por conta da qualidade do material e tudo, da raridade do material ligado ao tema, tento compensar de alguma forma com essas duas coisas, né? Com esses dois aspectos, né? De apresentação e inovação. E com relação à inovação, eu tentei fazer aqui Primeiro, essa coleção ela existia já há algum tempo, só que ela estava engavetada desde 2010. Então ela passou aí 14 anos engavetada, muita coisa se deteriorou, né? O papel ficou amarelado, marcas de ferrugem em algumas peças, aliás, algumas não, em bastante peças. E ano passado eu recuperei essa coleção, né? E eu resolvi que era criar esse título aqui. Isso aí me deu aquele negócio, a gente acorda e diz, não, não vou, vou recuperar aquela coleção e vou fazer de uma forma diferente. Aí o que eu posso fazer de forma diferente? Aí eu lembrei disso aqui. Aí fiz o nome, peguei a mesma logomarca, né, da Teleflix, fiz aqui uma adaptação e para chamar a atenção, né, isso aqui, e quis colocar ela na forma de uma série de TV. Então ela tem temporada, season, episódio, uma sinopse do episódio, por quê? Porque os episódios eu coloco os títulos meio
Dá para duas coisas, né? Aqui também, para explicar um pouco o que o título vai tratar, porque os títulos às vezes são meio metafóricos ou são muito curtos, assim, os títulos dos episódios, né? E, e por fim, a tela, né? Então, essa aqui é a folha introdutória, onde eu tenho, eu falo, né, aqui, só para classificar um pouco onde é que ela está, situar um pouco a coleção, né, que ela está na filatelia temática, subclasse de tecnologia, tema televisão, título Teleflix, a TV Series About Television. Uma série de TV sobre televisão. Número de quadros é 5, número de folhas 60, tamanho da folha, ela atualmente está 32 por 29,7. Mas eu já adianto que aqui no Brasil é complicado esse tamanho 32 aqui. Né? A FIP, ela, eu vou falar um pouco de tamanho na próxima folha, então não vamos falar agora sobre isso. Mas aqui o plano, eu tento, nas linhas, já nessa nova montagem, eu tento fazer como na outra coleção, que tentar equilibrar 100%. Certo? Então, como eu tenho uma quantidade de material relativamente bom para o tema televisão, embora a qualidade não seja boa, não só a qualidade em termos de raridade, como em termos de estado, né? Conservação, eu tive que. Aí eu tinha como fazer. Essa quantidade de material ela acaba dando para você fazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio perfeito. Então eu faço são 5 capítulos, um para cada quadro, da mesma forma que eu faço a de dinheiro, né? 4 subcapítulos, ou seja, cada capítulo tem 4 episódios, né? E cada subcapítulo tem 3 páginas que eu chamo aqui de telas, screen, né? Então, é isso. A coleção, basicamente, a ideia da coleção é essa aí. Né? E, então, sobre as temporadas, os episódios, vamos vendo ao longo da apresentação. Aqui eu queria só falar do tamanho da folha, porque é um assunto meio batido, mas normalmente as pessoas gostam, né, de saber a evolução, o porquê daquilo e tal. Então eu vinha sempre com a A4, né, aqui é bem rápido. E no ano passado eu mudei para 40:3, até pela facilidade de, de fazer. Aqui eu fiz menos, digamos assim, tinha menos folhas assim para organizar, vamos dizer assim. Tinha mais peças, mas menos folhas, né? E eu, sinceramente, eu já vinha trabalhando com uma folha quase quadrada já há muito tempo, né? Já com a coleção de dinheiro. Então, quando eu fiz essa, fiz, né? Montei com 40 folhas para participar da Abrapex, mas não gostei muito, né? Não gostei muito. Eu E também teve um aspecto negativo nela. Eu queria que cada tela fosse uma televisão e cada página, né? E botei uma faixa preta e recebi aquelas. É, não foi uma crítica em termos de brincadeira sobre parecia um envelope, uma carta de luto, né? Então peraí, eu vou aproveitar, vou mudar e mudar também a apresentação. Então hoje eu estou usando 60 folhas que eu mudei de 2024 na Abrapex para 2025, que foi para a França, Lex France, e em Colmar, né? Então, tá em 32 por 30, ela para Colmar. Lá, sobrou espaço, tá certo? 32 por 30. Mas eu já vi que aqui no Brasil, por exemplo, na exposição de um quadro lá em Belo Horizonte, eu vi eu não fui lá, não tive lá, mas eu vi uma filmagem onde mostrava assim, estava praticamente um quarto da folha sobre a outra. Né? Então, péssimo para montagem, né? Isso aqui nos quadros de Belo Horizonte.
Creio que nos que são usados na Brapex, lá em São Paulo, também vai ficar uma sobreposição pequena, mas vai. É, mas assim, deixa eu só voltar aqui antes de começar, mas eu queria dizer o seguinte, sobre a estratégia daqui para frente, eu quero falar, eu vou falar o mínimo possível, né? E vou mostrar a coleção, né? Então, porque na minha última apresentação foram mais de 2 horas, eu acho, acabou depois de meio-dia, né? E eu vou tentar também apresentar a coleção toda, né? E lá eu só apresentei praticamente o primeiro quadro, as folhas individuais. Aqui eu vou tentar apresentar a coleção toda, página a página. Então, tenho a intenção de terminar mais rápido, mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa durante, né, a apresentação. Então, é isso. Eu vou começar e nós vamos vendo a coleção toda. Então, aqui eu tento mostrar o quadro como ficaria, né, essa foto não é tirada numa exposição, eu tirei aqui na minha mesa, e ela fica nessa disposição, né? Então, ela recebeu elogios pela apresentação, né, não só no ambiente da exposição, mas também na nota atribuída pelo júri, né? Então, é assim que eu costumo montar as coleções, todas as coleções, né, matemática, né? Então, não são muitas, mas tem a outra, né, que é a principal, né? A From Barker to Be. Então, aqui, ó, esse quadro todinho, ele tem a folha introdutória e tem o primeiro, aqui são os episódios, né? Então, aqui a temporada dela está nessas 11 telas, né? Então, essas duas primeiras o episódio é Origens Reveladas, depois, na segunda linha, venho com raízes sonoras, depois venho com fundamentos visuais, depois venho com o início da radiodifusão. Aí são títulos em inglês, que eu fiz primeiro em inglês, para depois voltar para o português. E no inglês eles às vezes soam melhor um pouco, esses títulos dos episódios. E dos atos também, que eu chamei as páginas, pode ser as telas, né? Ou atos dos episódios, né? Então, vamos para a primeira folha, né? Que é a 2, que é a primeira introdução. Aqui, eu tenho em vista aqui a padroeira da televisão, que é Santa Clara, né? Eu vou falar só agora, eu acabo esquecendo e estou falando, né? Mas eu quero mais mostrar mesmo, falar muito pouco. Mas aí, como ela é a padroeira, ela recebeu esse título do Papa Pio XII por conta de uma missa que ela conseguiu assistir doente da cama dela, né? Então ela teve uma visão de uma missa que estava correndo. E aquilo ali fez com que ela se tornasse a padroeira da TV. E aí aqui eu mostro outras imagens aqui de algumas visões, né, conhecidas, como aquela lá de Nossa Senhora de Fátima e tal. Mas eu vou tentar. Então aqui eu chamei esse ato que é o nome da página, de Visões Divinas. Esse outro já seria uma coisa mais científica, né? Eu falo das ondas pioneiras, né? Com Hertz e Marconi, né? Aí estou no episódio 2. Pronto, o episódio 1 acabou. Episódio 2 eu falo das ondas de rádio, com esses inteiros aqui, esse inteiro paro, que foi feito em benefício dessa instituição paro, da Cruz Vermelha, vendido a preço reduzido. Esse inteiro
uma série de inteiros de propaganda da, lá da Rússia, da União Soviética, né? E aí alguns franquia mecânica. Franquia mecânica é uma coisa que tem muito, né? Eu procuro. A minha ideia é ir substituindo as franquias mecânicas, tentando diminuir a quantidade, mas isso também faz, essa minha ideia de diminuir a quantidade, ela faz com que eu tenha uma certa dificuldade para passar de 5 quadros para mais quadros sem perder a qualidade das peças, né? Então, hoje eu tenho esse dilema. Mas como ela ainda não foi para uma exposição FIP, né? Aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho visto, não estão mais exigindo que a gente passe logo para 8 ou para 6, 7, 8, né? Então, por enquanto, ela vai ficar com 5, acho, por um bom tempo. Aqui eu continuo nos raízes sonoras, episódio 2, dispositivos, né, sonoros, aqui um envelope de cheque postal da Bélgica, né, aqueles inteiros Roland Hill, uma caderneta, acho que é a caderneta mais bonita que eu acho. As minhas duas coleções eu uso, que é uma caderneta de 1929 da França. O próximo continua terminando raízes sonoras. Sons de progresso, onde aqui eu já começo a falar de gravação, né? De gravação dos discos da Columbia e tal, e aqui tem esse fonopostal português, né? Aqui com o nome CTT, e era cabines que os Correios de Portugal disponibilizavam lá em Lisboa. Tem um prédio lá, na verdade, tinha um local lá onde se podia fazer a gravação lá. Ou, se você tivesse um outro lugar para gravar, você gravava, mas usando este envelope, né? Era um disco virgem onde tinha um dispositivo para gravar lá. E você fazia esse envio por uma tarifa diferenciada, né? Aqui um inteiro postal alemão vendido, multipublicitário, vendido a preço reduzido, né? Era 5 PF, era vendido a 3 PF, onde tem aqui também um gramofone, que eu estou até tentando. Não, como eu adquiri recentemente, que eu vou tentar colocar essa peça aqui, que tem esse gramofone muito bonito, da Columbia, inclusive, que a Columbia eu retrato aqui nesse selo publicitário italiano. Esqueci de falar, o primeiro, eu acho interessante a gente saber, o primeiro selo alusivo à televisão, né? Ele está aqui nessa primeira folha aqui, aqui que eu procuro nessa para falar da temporada, eu peguei algum selo que não fosse muito grande para ele resumir, né, do que eu estou falando. Então, esse primeiro selo, essa primeira temporada, Sim for a Fact, ele tem um selo que é o primeiro selo do mundo lançado que era alusivo especificamente à televisão. Né? Na verdade, é uma série de 4 selos, mas esse aí era televisão. Tinha outros meios de telecomunicações também nos demais selos da série. Então, aqui eu já estou no episódio 3, fundamentos visuais, né? Que aqui já começa a falar da parte de ver a distância, né? Essa simbologia de usar o olho. Aqui é um selo, aqui na verdade é uma prova, né? Uma, um teste de cor, mas que isso aqui ficou a cor definitiva do selo. Que eu não apresentei o selo aqui, mas
É que às vezes coloco, às vezes não coloco. Eu não adotei um padrão para isso. Eu acho que para colocar, eu posso muito bem no texto dizer o que é. Mas, assim, quando eu vejo necessidade, eu coloco. Né? O selo também, o selo tipo, por exemplo, se tivesse aqui outra cor, né? Eu tento colocar sempre o selo emitido. Né? Mas aqui eu falo de algumas experiências ligadas a mais ou menos ao que seria o fax de hoje. E aqui tem um envelope de um serviço de fax mesmo, onde os Correios era como se estivesse autenticando, né? Porque você chegava na agência dos Correios, passava o fax do documento original, ele chegava na agência de uma outra agência para onde você queria mandar, e lá ele imprimia e botava no envelope. Né? Você tinha pago lá, né? Então aqui não vem nenhuma indicação de valor pago. Aqui, eu já começo a falar mais do nome televisão em várias línguas. Aqui eu tenho uma folha que não foi cortada, dessas mini folhas aqui. Ficou só com as marcas do corte, mas não foram cortadas. Né? E aqui a televisão, aqui tem o nome televisão em várias línguas, onde eu falo da etimologia aqui nessa outra. Aqui na exposição, aqui é um envelope utilizado na época da Exposição Universal de 1900, em Paris, que foi um evento onde o nome televisão foi usado pela primeira vez. Né? Aqui você tem também, assim, aqui você tem a marca, né, usada pelo comitê lá da exposição, que tinha direito à isenção de porte. Aqui você tem o primeiro selo alemão sobre televisão, e uma falsificação dele circulada. Né? Aqui você tem uma falsificação, na verdade, ele recortou isso aqui de alguma revista da época, porque tinha essa imagenzinha que era justamente para não ser usado, né? Como às vezes colocam, né, em material publicitário, usam uma barra aqui, né, para anular. Esse aqui usou uma imagenzinha de um, não sei se dá para vocês verem, mas é um meninozinho correndo aqui, sei lá. E essa imagem, ela, ela foi desconsiderada pelo serviço postal, né? Quando recebeu lá, carimbou, tem Banpost, correio por trem, né? E então esse selo, você vê que ele está num tamanho diferente, mas ele colou num papel perfurado e circulou. Certo? É o primeiro selo, que é de 1951, não, 58. 55 é a primeira é da França. Aqui, você já estou falando das transmissões iniciais, né, com a imagem. Aqui é uma foto da primeira imagem por TV que tem registro, embora as primeiras experiências usaram para fazer a transmissão a Cruz de Malta, que esse carimbo aqui que foi usado numa agência da Lombard Street, lá em Londres. Aqui o inteiro, né? E aqui já são as primeiras imagens de um bonequinho daqueles ventrílocos, que foi o inglês Baird, e usando um aparato aqui parecido com o do Nipkow, que é o alemão, ele fazia as primeiras experiências de TV. Aqui você já tem as primeiras transmissões mesmo, né, já por redes de TV, né, e os primeiros eventos também.
E tem uns países meio duvidosos, como Serra Leone, mas é, era o que tinha para hoje, né? E, mas aqui você mostra o homem na Lua, chegando e tal, com todo o processo da transmissão, né? Aqui o primeiro jogo de beisebol transmitido nos Estados Unidos, aqui as Olimpíadas de 36, que foi o primeiro evento, são as primeiras Olimpíadas transmitidas ao vivo. É, e aqui é um programa infantil na Inglaterra, tem mais alguns eventos dos Estados Unidos. Aqui tem muita coisa dos Estados Unidos, principalmente as franquias mecânicas, e tem uma quantidade assim muito grande de franquias americanas, sabe? Desse tema, né? Então, o país que mais desenvolveu, principalmente na parte comercial, né, da TV lá, ele já começou as grandes redes, né, com essa questão do intervalo comercial, das propagandas e tudo mais, né, da comercial. Então, aqui você tem o começo das redes de TV, aqui na Feira de Nova York, e um canal de TV fazia as demonstrações lá, e CBS, BBC, a história lá na Alemanha, aqui tem uma pequena variedade porque nessa época já era uma época que não era para acontecer isso, né? Assim, porque ele é recente, esse inteiro, mas esse aqui foi impresso muito próximo aqui dessa borda, da borda superior, né, do envelope. Então vamos para o segundo quadro. Vocês fiquem à vontade, se tiverem alguma pergunta, viu? Podem fazer durante a apresentação. E aqui vamos para a segunda temporada, que é Caixas Pioneiras, que seriam os primeiros aparelhos de TV, né? E eu divido nesses episódios conto de tecnologia, de televisor e tal. Tem um nomezinho mais bonito em inglês aqui. Depois a ascensão das marcas, depois o boom da TV, depois os espetáculos domésticos. Então, vamos lá. Aqui já trago o conceito de TV mecânica, né? Eu chamei aqui dos mestres mecânicos. Eu falo aqui do Nick Cove de novo, né? Eu não falo dele, eu mostro alguma coisa, mas não falo dele. Aqui eu estou falando dele. Aqui o aparato que ele usou lá, o equipamento que ele desenvolveu, né? Que tem um pouco dele aqui no carimbo, mas o selo mostra toda. E tem o máximo postal que mostra tudo isso aqui, só que eu não uso o máximo postal na minha coleção, não gosto. Pelo aspecto postal, que eu acho que não tem quase nada de postal, né? A não ser o cartão postal. Aí aqui uma caderneta sueca, mostrando Berzelius, porque ele foi quem descobriu o elemento químico selênio, que era usado nos primeiros. É usado até hoje como uma substância fotoelétrica, né? Então, mas eles usavam para, nessas primeiras televisões mecânicas, o elemento químico selênio. Aí o nome Farnsworth, que é o americano que desenvolveu aqui o iconoscópio, que é um tubo que tem na câmera de TV. E aqui, num selo, num selo da Bósnia e Herzegovina, ele tem, no meio da folha, ele tem uma imagem que eu diria que talvez seja o primeiro aparelho de TV mesmo, comercial, né? 1929, Western Electric. É uma televisão de disco, scanning disc television. Ou seja, o tamanho do negócio para a tela, ao tamanho da tela em relação ao tamanho do aparelho.
Aqui já estou fazendo uma transição para o eletrônico, né? Falando dos tubos, né? Dos tubos de. Aqui o Beird aparecendo de novo, uma coisa do equipamento usado pelo Beird, que é um cara na Hungria que participou também de alguma coisa. E um português, né? Também, Adriano de Paiva, que eu só fui saber mesmo depois que eu comecei aliás, que eu comecei não, que eu vi esse carimbo aqui, sobre o que ele tinha a ver com essa questão de televisão eletrônica. É, aqui é o Carl Ferdinand Brown, que é o criador do tubo de raios catódicos. Isso aqui é um inteiro americano, né, que normalmente a gente não usa, né, porque eles foram impressos como replicagem, né, a tradução que fazem do replicage francês. Então aqui seria uma propaganda privada, né, impressa. Só que esse inteiro especificamente é um inteiro classificado no catálogo Scott especializado como o X47. Ele tem uma particularidade. O X47 é só aqueles que têm esse, essa alteração do valor dele, one cent additional paid. Isso aqui foi usado em 1900, e teve uma mudança de tarifa de 2 para 3 centavos nessa época, 1958. E isso aqui foi autorizado eles utilizarem a própria IGE, que é quem tinha contratado 750 mil, ela tinha contratado 750 mil cartões desses. E ela pediu aos Correios para permitir que ela colocasse alguma marca e que utilizasse esses mesmos cartões. Né? Então, os Correios autorizaram ela a utilizar tipo uma marca de franquia, tem que ele continuar. Ele botava one cent additional pay, mas também iria faturando, né, aquele valor, né, para quer dizer, o correio iria faturar, né, depois essa diferença. E foi assim. E por isso eu estou usando, né? Estou usando e o preço dele é totalmente diferente do que vem só com esse selo, que é o X38. Então, tem algumas imagens dessa, todas classificadas, tá? E quando foi colocado esse carimbo com valor adicional, eles já estavam impressos, né? Então, eu considero aqui que seja uma coisa, uma autorização, como um inteiro selado sob encomenda. Mais ou menos isso. Então, aqui eu já estou falando das indústrias, das fábricas de TV, Philips, Telefunken, o crescimento aqui dos itens produzidos pela Romênia aqui, né? Mas é basicamente isso, titãs da indústria. Aqui eu já falo da fabricação mesmo, né? Da TV e tal, e que eles vão para alguma loja, que aqui eu já falo da loja em si, né? Onde usa esse lindo telegrama brasileiro que o nosso amigo, que não está aqui, mas acho que ele não está aqui, o Maurício, ele me vendeu esse telegrama assim, há uns 2 anos, um ano e pouco. E aqui é só comércio e aqui é aluguel, que antigamente TV era um objeto assim tão mais caro, né, menos acessível à população em geral, que aqui na década de. Aliás, isso aqui ainda é
recente, né? 1995, tinha aluguel de aparelho de TV. Né? Como tinha de telefone, né? Até os anos 2000, aí, eu acho que tinha gente que vivia disso, inclusive, né? Aí aqui eu falo do crescimento da TV de todas as maneiras, né? Assim, não só a fabricação, mas o uso, né, da TV, o boom da TV, né? Aqui tem uma prova progressiva alemã, onde eu mostro uma das fases só aqui. Aqui eu tenho o selo emitido, né? Aqui já é uma das últimas fases. Aqui só para mostrar o crescimento, mas na verdade foi feito para a TV infantil, né? E aqui também é um inteiro parecido com um outro que eu já mostrei na Romênia, mas ele é diferente. Então, os produtos e o ano são diferentes aqui. Aqui são carinhos também mostrando crescimento, produto como produto de exportação aqui, ou de importação. Aqui já falo do financiamento, né, da TV, com esses carimbos de fantasia americanos. Aqui é só para dizer, chamar, né, dar aquela chamada inicial sobre o que eu estou falando. Dinheiro e tal, aqui um sistema que nem aquele do Ibope, né, que Media Metry, Médiametrie francês, que é uma caderneta. Aqui um banco que financiou as primeiras experiências com TV, canais de TV na Argentina. Aqui só para mostrar propagandas e inserir, dizer que antes da TV, essa propaganda visual era feito só a partir de impressos, mas que depois para mostrar, né, o que é mais que financia mesmo a TV hoje, né? E são as propagandas de empresas, né? Aqui, ainda faz um pouco de parte do financiamento, né? Mas eu dediquei uma página só para ele, que seria uma forma de cobrar, né? Antes de ser TV por assinatura, né? Então já se cobrava, como cobrava aqui no Brasil também, né? Tinha aqueles de radiodifusão, você tinha aqueles documentos que você tinha no correio, vinha com selinho postal mesmo, e lá nos correios você pagava e carimbava lá e usava os equipamentos de radiodifusão. Então isso aí existiu em vários países e, e eu acho que até hoje, não sei se a Inglaterra ainda cobra, mas eu tenho notícias recentes de que a Inglaterra cobrava pelo uso da TV aberta, né? E aqui são documentos utilizados pelos Correios, aqui com isenção de porte, para devolver lá o recibo de quem pagou, aqui com slogans incentivando as pessoas ou ameaçando de pena, sabe? Essas coisas assim. E aqui em português, a RTP, que é a Rádio e TV Portuguesa, é de todos, né? Mas aqui do lado ele diz: registre o seu televisor e pague a taxa. Então, é isso. Isso é de 1976. Aqui eu já coloco como a participação na sua casa, né, da TV, aqui como uma peça fundamental na sala, né, nas salas das residências, né? Então, ele já aparece e eu vou contando aqui o contexto da história que eu quero falar, né? Então, eu sempre, assim, isso aqui para todas as minhas coleções, esses textos, eles estão ligados às peças que estão mais próximas, né, dele. Então, eu poderia destacar, assim, alguma palavra em negrito para chamar mais atenção, porque eu quero associar, mas eu acho que assim está funcionando.
Então, aqui eu mostro aparelho de TV em algum lugar na sala, né? Ou, o próprio aparelho de TV só. E na próxima, eu quero fazer mais alusão da reunir a família, né? Que durante muito tempo, né? Você utilizou a TV como o local até hoje, né? Você pega, vamos assistir um filme e tal, e vai com a mulher, com os filhos e tal. E aqui é um carimbozinho mecânico de um número de telefone onde você liga, ele fornecia a propaganda, a programação do dia. Né? E aqui é uma coisa meio cômico, né? Com as chargezinhas. Normalmente, charge que faz homem e mulher assistindo a TV é a mulher querendo assistir uma coisa e o homem querendo assistir outra, né? Mas tem até um ou outro mais na frente que mostra isso. Mas aqui aí eu falo no contexto sobre isso. E aqui os videogames também, podia juntar, né? Juntar. E aqui eu falo sobre a utilização da TV em exposições, né? Não a parte de exposições mesmo, porque tem outras, né, os festivais, que aí é do conteúdo, né? E aqui não, a parte tecnológica mesmo. Então, eu chamei de show, espaços expositivos e vitrines. Mas está dentro do episódio 4. E aqui eu vou para a temporada 3. Só faltam 3 temporadas. Será que a gente vai conseguir no tempo que eu queria? Não, já não vai, mas tudo bem. Mas é pouca coisa mais. Então aqui vai ser a parte de criação do conteúdo, né? Nos bastidores, separando por dentro da transmissão, essa primeira linha. Depois, além dos bastidores, na segunda, através da lente na terceira e luz cameração na quarta. Aqui eu falo sobre as redes públicas, caderneta, essas provas aqui, das provas progressivas de cor, né, da chapa, mas e aqui o selo definitivo, né? Selo, esse nome definitivo pode confundir com definitivo stamp em inglês, que é o regular, né? Mas é o selo emitido mesmo. Né? Aqui é uma rede de TV com erro de pote, né? Com deslocamento de pote. E vamos em frente. Então, público, aqui privado, né? Redes privadas, aqui o complemento falando dos canais de TV, né, de uma maneira geral, só para fechar essa questão da TV, das criações do conteúdo, né? Aí vem com, além dos bastidores, seria a parte do estúdio, câmera, então aqui os ambientes, na verdade, o que tem dentro do estúdio, né? Iluminação, microfone, equipamentos de gravação. Isso aqui é um verso de uma caderneta de inteiros portais, né? Que teve alguns lançamentos na Suíça. Né? Aqui é só um deslocamentozinho na cabeça da. Na verdade, é mais que a gente vê claramente aqui na cabeça da rainha. Aqui é um carimbo de uma que era utilizado em correspondências dos esse ZKD, Zentrale Courrier Dienst. Desculpe minha pronúncia, mas é alemão. Isso aqui era para usado normalmente em empresas públicas
e órgãos públicos em geral na Alemanha, né? Isso aqui é o Estúdio Technik Fernsehen. Fernsehen é televisão em alemão. Aqui um carimbinho no ativo, pode se ver como cancelador mesmo. E aqui mais um equipamento de gravação com a câmera acoplada. E aqui o estúdio propriamente dito, né? Onde tem um operador mexendo fazendo edições e tudo mais. Aqui já estou falando das câmeras em si, do trabalho dos, dos cameramans, né? Cameramen. Aqui é mais sobre a conclusão, né, das coisas no estúdio, das operações, gravação. Né, eu coloquei esse envelope. Esse envelope ele foi vendido particularmente, né, mas ele só era vendido com autorização dos Correios para uso com essa etiqueta Prama aqui. E essa etiqueta só foi usada para esse envelope. Ele era vendido com esse selo para um transporte de. Aqui sim, também um cassete, que eu só não coloquei porque ele fica muito 3D aqui, sabe? Ele pesa muito. É uma fita cassete daquelas de 20 anos atrás, ou um pouco mais. Essa peça não, é de 40 anos, né? 1985. Mas aquelas fitas cassete que a gente usou muito, né? Para quem é mais, tem mais de 50 aqui, com certeza conheceu muito. Aqui outro daqueles suíços, né? Com uma imagem parecida, mas não é a mesma. Que eu falo da câmera aqui. Aqui são algumas pequenas variedades. Aqui não tem picote no meio. Esse aqui é um deslocamento. Essa série que é sobre eletrônica, de 1973 dos Estados Unidos, onde ele tem pelo menos aqui dois selos eu uso na coleção. Um foi a parte de TV eletrônica, eu acho. Não, não é. Vai estar lá no final. E esse aqui que ele fala do tubo de TV. Tá bem aqui, mas é a válvula, né? Mas fala da válvula e fala também do tubo de TV, que é aquele criado pelo Farnsworth, que é que está na câmera, a câmera de TV. E aqui eu falo da Philips como criadora de câmeras. Aqui é um cartão, um inteiro postal mais de loteria. Né? Atrás você marcava lá uns números e tudo para concorrer ao algum sorteio. Né? E aqui é uma carta com valor, né? Então você tem o V do valor, e aqui eu discrimino por que esse porte. Então, 6 selos, né? Aí tem 80 centavos para o porte simples e o restante é por causa do seguro, né? Pelo valor transportado e, e por aí vai, né? Ainda sobre câmeras antigas, as câmeras mais tradicionais. Ó. Essa câmera, embora ela até pudesse ser mais moderna, alguém pode me dizer se, quando eu uso o cursor, vocês veem aí o cursor se mexendo ou não? Sim. Sim, sim. Ótimo. Então, é isso. Essa câmera ela foi uma das usadas lá na Olimpíada de 36, né? Lá na Alemanha, Berlim. E então é isso aí, são câmeras mais antigas. Aí aqui eu coloco câmeras mais novas e contextos mais modernos, né? Como câmera de
circuito interno de TV, câmera de videoconferência, aqui um astronauta com a câmera, né? Então, tem um contexto mais moderno. Câmeras portáteis sendo manipuladas, né, por operadores, pegando imagens de vários lugares, com mais facilidade, e pegar ângulos melhores. Né? Depois, nós vemos com destaque para a programação adulta. Adulta aqui não significa pornô, não. Viu? É coisa, eu estou falando aqui que não é juvenil nem infantil. Spotlight on Adult Programming. E nesse o conteúdo televisivo para adultos, né, em geral. E eu tenho uma caderneta francesa fazendo propaganda da Gramont, nesse TV, que tem muitas cadernetas que a parte interna tem um padzinho com esse Gramont televisão, né? E Van Dyck era uma linha, né? Aqui tem uma tourada, aqui serve até para quem coleciona parte de. Vou mostrar para o Maurício depois. Né? Aqui mostra uma tourada mesmo, né? Deve ter uma. Na coleção dele, deve ter alguma coisa mostrando essa questão, né? Do uso dos mamíferos, né, para entretenimento e outras coisas mais que a gente não vai terminar sobre isso. Aqui é um inteiro da. Isso aqui tem muito na Índia, né? Só que esse aqui foi um deslocamento aqui de cor, né? Então, esse aqui, ele era vendido a um preço menor do que pelo metade do valor, né, que era, você tinha aqui. O resto era pago pela propaganda, né? E tem uma série que era transmitida lá pela Sony TV. Sony TV. Aqui já para a juventude, né? Aqui é uma caderneta sueca, onde você abre, né? Tem aqui um lado uma TV antiga e do outro lado uma TV um pouco mais moderna, né? Porque hoje já está diferente disso. Mas aqui essa página aqui não tem nada assim de mais em termos de qualidade, de raridade, assim, não tem praticamente nada. Aqui é aqueles cartões Francotip, né? Que eu colocando inicialmente vinha só com essa primeira imagem. Aí você ia alterando as características da máquina, inclusive a imagem, né, que fica entre o quadro da franquia, né, e a data, né, o país, o local. Aí depois ela foi mudada em 59 para isso aqui, né, e às vezes tem mais atrás também, ou na frente, você encontra mais dessas figuras aqui. Mais franquia mecânica. Aqui são premiações. Aqui eu já estou falando, eu falei de exposições lá atrás, quando eu estava falando do aparelho, né? Aqui como é o conteúdo, aqui eu falo de festivais, né? De TV. Você tem prêmios, premiações que tem na Alemanha, tem muitas em Mônaco, né? Tem um anual em Mônaco, tem essa no Egito, por aí vai. E aqui, quarta temporada. Aqui já estou falando das transmissões, efetivamente, mais a parte tecnológica, né? Das ondas, né, de rádio transmitidas, né? Aqui eu tenho esse carimbo usado na Indonésia, Dutch East Indies, né? Indonésia.
porque aqui tinha um detalhe na transmissão. A agência que estava, que ia mandar para o receptor, ela enviava via rádio. Eu tenho aqui no Caribe Saint via radio. Saint, né? Saint, que é a língua, que é o Dutch, né? O holandês. E aqui umas variedades de selo indiano. Aqui um envelope comum, só com grampeado com selos de ondas de rádio. Aqui aquele telegrama tem muitos diferentes, com algumas propagandas repetidas, mas em posições ou um ou outro diferente, né, da Índia, usado na década de 20, 1920. E aqui tem, falo do Marconi Wireless, que eu estou falando de comunicação sem fio. Né? E aqui já tem um espécime aqui desses inteiros alemães, com a, uma torre de rádio aqui, outras torres de rádio e TV. Essa aqui é a Ostancino, que teve o nome da maior durante muitos anos, mas já há uma outra quantidade de anos boa, não é mais. Então, mas tem uma variedade, isso aqui é uma boa peça, né? Sem a parte do meio, como é um selo regular, né? Eles têm uma procura grande, esse sistema aqui. E aqui é uma variação da cor no, no valor e no país, na Rússia. Então, aqui eu falo das torres, e aqui eu falo elas pelo mundo, né? Falando de algumas torres conhecidas, ou nem tanto, mas que para o país são representativas. Né? Aqui é de Brasília, que é só um pliézinho. Aqui outra daquelas espécimes perfurados, né, com Grossmuster, da Alemanha, e outras coisas mais simples. Vocês veem que não tem, assim, a coleção como um todo, ela não tem raridades, não tem. Ou, às vezes tem alguma outra peça que a gente tem que estar procurando mesmo, mas assim, não tem muita raridade. Então, no aspecto de raridade é muito difícil. O passado que eu já estou, né? E se eu passasse para 8 quadros, ela, aí é que iria cair mesmo, né? Proporcionalmente. Então, ela vai ficando nos 5 mesmo. Né? E aqui é um selo iraquiano que foi ficando, a imagem foi ficando mais seca assim, no final, no início, né? Aliás, no início da folha, né? Do lado esquerdo. E aqui eu já falo dos satélites, né? Paisagens em órbita, que é um episódio 2. Sinfonia de satélites. Isso aqui mostra vários satélites em órbita aqui. Né? Depois eu vou particularizando mais para a questão da televisão, onde esse carimbo mecânico dessa estação é que fez o primeiro contato com o Telestar, que é um famoso satélite da década de 60. E aí vem esse mesmo Telestar aqui com algumas cores diferentes, aquelas provas francesas de teste de cores, a cor definitiva. E aqui o envelope é o único envelope, eu acho, do primeiro dia aqui, mas não é bem um. Eu não estou mostrando a imagem, né, do envelope. Estou mostrando aqui 3 selos usados para franquear uma correspondência registrada. Né? E esse bloquinho aqui também, que fala que televisa os Jogos Olímpicos e tal, é o Syncom 3, é um outro satélite da década de 60. Aqui
é o processo da transmissão, né, onde tem que ter essa antena receptora. E aqui é o meiogram, um produto que os Correios lançaram junto com a Western Union, onde o satélite era da Western Union. Você fazia a transmissão e no local de recebimento do Correio era impresso um formulário. Esse aqui está impresso, o nome da pessoa, para onde foi, e ele e a que fala onde foi pago, né, o porte, né, dessa correspondência. É como um telegrama, né? Como um telegrama. Só que eu diria mais que ele era um precursor de um e-mail, né? Que foi pelas ondas, né? De eletromagnéticas, né? Aqui são aquelas provas isso aqui é um arquivo do Fournier da Espanha, né? E aí, eu e mais dois amigos aí compramos alguns no leilão que teve. Estava partindo num valor bem barato, mas eles iam depois se ajustando, né? Mas esse aqui, ele mostra aqui um selo emitido pelo Quake, que é de uma estação aqui de recepção, né? Um sistema de recepção. Aqui o único que costumam chamar de, até aqui em inglês botei Original Hand Painted Artwork, na verdade é um esboço do ensaio do desenho final, que é esse aqui, né? Mas muito próximo do desenho final, e foi pintado à mão, né? Foi construído à mão, né? Tem algumas coisas com letra 7, alguma coisa assim. E aqui eu estou falando das estações terrestres, né? Aqui é a recepção já em casa, né? Recepção em casa, então, não tem nada demais aqui. Aqui é um ensaio, na verdade, os franceses costumam. Isso aqui é muito parecido com aquelas provas do artista, né? Que na verdade é uma prova do artista, os franceses colocam isso como uma. Não emitido, uma prova do artista não emitido, né? Mas eu acho que seria um ensaio. Ensaio do artista, aí tudo bem, mas a prova do artista se fosse no mesmo desenho, né? Então aqui é um desenho diferente. Ele é um pouco, é quase o mesmo, pelo artista definitivo, mas ele não é exatamente, não foi emitido esse, não foi realmente emitido esse desenho, mas o seu não foi emitido, tá aqui. Mas aqui é só para mostrar, são iguais esse aqui, mas um usou azul e está num período um pouquinho diferente desse, mas e está em Eurocent, escrito Eurocent, então ele é um pouco diferente dessa aqui, dessa máquina aqui, mas ambos são da Franco-Postalia, né? Das duas consórcios, né? Das duas aí que criou essa máquina e aqui tem duas cores diferentes. Bom, aqui já falo do sistema a cabo, né? Essa franquia é muito legal porque ele mostra todo o processo, desde o satélite, né? Até chegar nas casas, né? Tem várias casas. Aí ele tem um esqueminha com todas as etapas. Mas aqui eu estou falando em geral de TV por cabo. Aqui o conteúdo transmitido, novamente eu falo de programação, mas vem só falando que é no âmbito dos sinais que estão sendo transmitidos. Né? O outro eu falei
das intenções das transmissões são essas. Né? Aqui eu repito um pouco, mas assim, eu dou um outro contexto no texto, né? E para poder não ficar repetitivo. Né? Então, eu falo o que foi transmitido por esses sinais aqui. Né? Aí tem aquele selo do Brasil, do 74, um tem um deslocamento e outro tem a cor, essas legendas, né? E aqui tem a caderneta com os bananas de pijama, aqui as Olimpíadas de Moscou sendo transmitidas, e aqui, ó, a velha briga do marido com a mulher querendo filme de amor e o marido querendo futebol. Isso me parece que não é uma coisa muito comum, né, pra gente, mas eles retratam assim. É, aqui já teria, falando do conteúdo como entretenimento, né, filmes, os eventos, e tudo mais. Eventos, programas de auditório, cada um tem alguma história aqui, né? Série, com Seinfeld. Aqui eu tenho sobre informação, né, que é a parte importante, information rate, como de informação. Aqui, esse aqui é uma prova da Tchecoslováquia que eu eu não até essa foi uma das últimas aquisições e eu adquiri o selo também. Só que na compra do selo, em outra compra que eu fiz, veio danificado o selo. Tá? Então eu queria até colocar ele aqui, mas que aqui a única coisa que eu vejo diferente dele aqui é exatamente esse mesmo desenho, o selo, mas tem aquelas marquinhas aqui do corte também, né? Mas na verdade não é, de onde ficaria o picote, né? Na verdade, não é o corte. É de onde ficaria o picote. E o selo ia botar aqui, mas como chegou com esse defeito, eu acabei deixando e não comprei outro. Então, deixei só ele mesmo. Aqui é espécimen, e aqui eu falo de informação em geral, né? Aqui, esse selo, ele veio com uma carga tão forte, né, nas tintas que você quase vê ele do outro lado, né? E, mas aqui a goma é íntegra dessa peça, a goma totalmente íntegra, e só que vem com essas imagens, esse selo francês aqui. E agora vamos para a última temporada, né, da série. Dentro da caixa, tons de mudança, segundo episódio. Terceiro episódio, sinfonias na tela e horizontes digitais. E o último, normalmente, é um episódio assim, para você encerrar, né? Às vezes a gente faz. Você quer botar esse tom de conclusão mesmo, né? E às vezes até recorre para alguma peça que possa ser de conteúdo temático um pouco duvidoso. Assim. Eu acho que eu até posso dizer isso, sabe? Assim, mas vamos lá. Então aqui eu já começo a falar sobre circo, a parte mais tecnológica mesmo do aparelho de TV, né? In the box. Então aqui os mecanismos internos, onde eu falo o circuito impresso, né? Transistor, aqui tem válvula nessa peça, uma etiqueta, em inglês é advertising collar, né? E é uma etiqueta publicitária que era colocado por uma agência governamental lá na Rússia em 1920 e quebrado, 27, 28, até 1930.
E o selo era vendido ao preço mesmo do selo, né? Mas é usado. Eu já vi até um filatelista colocando que ele era vendido a preço reduzido, mas não é. Era vendido ao preço do selo. Eu uso porque é governamental e é amplamente utilizado isso aqui. Certo? Então, se você olhar a, as melhores coleções temáticas, tem um desses aqui, pelo menos. E aí eu venho aqui com transistor, aqui já um chip, né? As coisas aqui dentro da caixa. Aqui seria o. Ixi, aqui tá errado aqui o. Tá como, isso aqui é no copy color, espaços por aqui é inner working. São coisas ainda da parte do funcionamento da TV, do aparelho, né? Que tem também outras peças que não são aqueles os circuitos, né? As válvulas, mas são também importantes, que é alto-falante, né? O tubo de imagem. Aqui eu uso esse inteiro, na verdade é um cartão militar, né? Enviado isento, mas tem um alto-falante aqui e eu consegui um contexto para usar a peça aqui, né? Falando de alto-falante. E esse tipo de coisa que tinha aqui também já, não sei se vocês já viram na cidades do interior, tinha muito. Aqui é época de guerra, aqui era para dar as notícias, você tinha que as notícias de rádio vinham no alto-falante, né? Mas usaram também para televisão em cidades do interior, nem todo mundo tinha TV, aí ia para a praça, né? Assistir TV, né? Eu acho que vocês não pegaram isso aí não, mas eu peguei esse período. Aqui já ó, também eu continuo, aqui foi falha minha, falta, então corrigir aqui experiências externas, aqui já mostra designs de aparelho de TV, né, não tão modernas, né, mas já mais modernas do que aquelas que eu mostrei no começo, aqui fala até TV L'Avenir, aí fala modelos de vanguarda, aqui nesse Publibel, né, e esse outro dessas cadernetas de inteiros, mostrando a frente, nele, né, que foi usado lá para mostrar, para fazer a chamada do evento, né, de, essa pequena apresentação, pequena, mais longa, né? Vamos dizer assim. Aqui outro daqueles trancotips, estou falando no telefone, tem aqui o que eu falo da passando de cores de preto e branco para cores. Aqui seria só de cores mesmo, falando de cores. Como vocês veem, eu não estou atualizando o ato, mas aqui eu estou falando TV a cores. Aqui é esse brasileiro aqui, que eu já estou com outra peçazinha para outro, com um deslocamento maior para o outro lado, dá para colocar aqui. Mas, também consegui comprar uma peça aqui. Eu até mostrei para o Reinaldo, um leilão que nós participamos. Opa, desculpa, estou voltando aqui, mas é para estar por aqui. E ele estava pedindo uma exorbitância lá, eu nem olhei, mas depois eu encontrei um preço bom e comprei. Inclusive é o mesmo para aqui, essa caderneta da Bélgica, né? E tem aqui umas válvulas. E para o Reinaldo seria por causa da lâmpada, né? Não sei se ele teria. Mas a gente comentou num leilão que a gente participou e ele estava pedindo uma coisa exorbitante. Mas eu consegui depois e existem outros valores da caderneta, outros valores
faciais, né? E que são mais baratos mesmo, mas o cara estava vendendo por um preço bem razoável e dessa, aqui tem um valor maior. E estava num bom estado também. O problema dessas cadernetas aqui é que elas têm que estar muito bem acondicionadas, porque é, normalmente a goma vem muito boa quando você compra da Europa, mas chega num clima tropical, principalmente como o nosso aqui no Nordeste, no caso meu, né, aqui no Nordeste, nós tem muito problema de fixar, né, na página final, lá, né, na página, né, na contracapa. E estamos quase terminando. Aqui faltou uma das cores, aqui nesse tempo francês, ficou muito bonito, aqui para eu falar um pouco dessa questão das cores. Aqui mais. Tem algumas cadernetas interessantes lá, com imagens legais na França, né? De TV, e aparelho mesmo. Mais franquias mecânicas, ó, três, umas folhas quatro, uma folha só. Então, isso aí eu tento, mas assim, não é fácil, né? Substituir isso aqui. E às vezes são franquias que eu acho legais que eu nem quero substituir, mas imagine fazer mais quadros aqui, como eu vou ter dificuldade né, nesse material. Aqui uma coisa que eu não sei se vocês viam também antigamente, é o teste card. TV é um cartão de teste de TV. Às vezes, né, quando você começava, eu ligava a televisão, aí ia começar o programa, aí ele aparecia lá umas imagens, era um ajuste que estava fazendo lá no estúdio, né? E aqui são vários desses tipos aí. E é muito retratado em selos do mundo todo, né? Inclusive esse aqui, interessante, a imagem nominazinha da caderneta britânica aqui, né? Ela tem essa imagenzinha de uma menina brincando com alguma coisa aqui. Mas, na verdade, são coisas geométricas é quem fazia, né? A regulagem, tá? As linhazinhas, como se fosse uma folha de teste da impressora, né? Que às vezes tem uma coisa desalinhada. Então, aqui eles usavam para alinhar. E aqui é o aspect ratio, o tamanho da tela, né? O tamanho da tela que era usado antigamente 4x3, né? E depois passou para as mais modernas, grandes, finas. Aqui fala de diminuir a largura, né? A profundidade. Né? Isso aqui é uma peça que eu coloquei aqui, Borderline Material. Eu coloquei o nome Borderline. Não é assim, não é obrigatório, mas eu acho que tem que justificar. Não é obrigatório se você cravar que é borderline, mas é um material que ele era feito, ó, é um serviço de correios, porém aquele pago a posteriori, né? Então, colocava esses marquinhos aqui, como aqueles contratos que tem, né, de empresas com os correios aqui, que vem já a imagem pré-impressa, porém, ele depois que faz o pagamento pela quantidade, né, que mandou, tudo. Então, mas era a única peça que bastava essa justificativa, a única que eu encontrei com a TV de plasma, claramente. Ele diz aqui, ó, 15 plasma TVs, não sei o que, então, eu usei a única peça que eu considero borderline na coleção toda. Eu acho que podemos usar uma, duas peças de uma coleção, eu não vejo problema não. Desde que justifique, né? Aqui o Dick Tracy no inteiro americano, aqui para mostrar que as dimensões, né, são, você tem vários tipos de dimensões, tanto para cima quanto para baixo. Né?
Então, esse aqui era de custo, mas tem outros que querem uma TV grande para ficar lá na. E eu aqui quis evitar, tem uns inteiros lindos da China, mas eu quis evitar porque eu uso dois deles, né? Então, tenho só deles, desses inteiros chineses, que tem uma TV dessas grandes, eu devo ter uns três, mas para variar o material, né, para não repetir muito, eu preferi usar um borderline do que usar o inteiro chinês, que eu devo usar na tela seguinte. Aqui é um dos tipos. Esse é um tipo de, diferente dos outros que são de cartão de loteria, esse é um tipo de letter card, de cartão, carta bilhete, né? Carta bilhete. Da China com a propaganda aqui. Aqui é um selo, criptoselo, com circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, e umas TVs maiores aqui. Aqui já começa a falar de flat, né? Flat screen, que é TV de tela plana. E aqui sinais digitais, falando de digital, né? Aqui mais uma briga familiar aqui, mas eu tenho um contexto que eu coloco aqui. E aqui a última página, que é Horizontes Digitais, né? Onde eu boto aqui uma frase mais ou menos sobre melhor visão da vida, que a televisão fazendo algum elogio à TV, aqui uma prova, uma folha ainda sem picote, com carimbo do Correio da Indonésia, e com linha do corte. E aqui com aquela, além de mostrar a TV antiga e uma coisa mais nova, aquelas, tem aqueles painéis com muitos TVs, aqui mostrando alguma coisa combinado, né? Então, bom, e eu acho que agora só me resta agradecer aí pela paciência de vocês aí, por ter prestigiado o evento e me encontrar disponível para qualquer coisa, né? Já estava durante a apresentação, mas se quiser fazer uma pergunta, tô... dessa vez tivemos poucas pessoas, né? Mas ah, o que importa é, né? Foi cumprido, né? Consegui passar aqui todos os slides no tempo relativamente bom, né? Ô, Fernando, Pois não. primeiramente, parabéns, a coleção é muito legal, muito didática, né? Para os aspectos do aparelho, da transmissão, essas coisas todas. Você não pensou em entrar num capítulo sobre os grandes nomes da TV, as pessoas que fizeram a TV se tornar o que ela é? Por exemplo, eu vi que tem um selinho ali de uma apresentadora famosa dos Estados Unidos. Eu tô Ah, sei, curioso. sei. É, Eu esqueci o é, nome, mas tem lá. Na verdade, uma franquia, né, uma franquia mecânica dela, roxa, né? Eu acho que é. não, não, é um selo mesmo, isolado, da Lucille, é Lucille. I Love Lucy, né? Lucy. Isso, Lucille Ball, Lucille Ball. isso, É que o ela é, selo americano, né? O selo americano moderno. É. É isso, porque tem também de uma apresentadora americana mais para trás um pouco, tá? Que é uma isso. franquia mecânica lá, mas é porque não tem a imagem dela, mais o programa. Mas sim, aí a sua questão era Era abordar o lado pessoas, né? artístico, né? As pessoas que fizeram a televisão, podemos dizer assim, né? No caso Uhum, do Brasil, temos um monte não, temos alguns selos de grandes apresentadores, pessoas uhum, da televisão. Eu acho que seria um jeito, a divulgação da televisão. A televisão como aparelho foi super interessante, mas o que difundiu as pessoas a assistirem à televisão, eu acho que foram os personagens, né, que apareceram durante ao longo dos anos aí.
Sim, séries, é um uma monte de ideia. coisa. Eu diria assim que é uma ideia para eu aprofundar um pouco mais, talvez em detrimento de outras coisas, outras questões, mas dentro do que já está no plano, sabe? Eu pensei assim, não criar não criar um capítulo para isso, uma temporada, vamos dizer, para pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas que fizeram a história, elas estão dentro da história que eu quero contar, né? Então, Sim, eu pensei assim, é, é uma excelente ideia eu, assim, dedicar um pouco mais. O problema que eu vou ficar aí é, é a velha questão, porque é o seguinte, além de ter que ser didático e tudo, a gente quer também cumprir lá os coisas. Eu posso até ter isso que você está falando, eu tenho para mim aqui, vamos dizer. Mas, assim, para colocar numa coisa positiva, eu tenho regras a cumprir. Né? E as sim, sim. regras, elas me levam a, a não fazer um capítulo assim só das pessoas, sabe? Assim, assim, eu posso até pensar uma maneira mas eu vou ter problema, não só isso aí, mas também das peças em si, sabe? Eu, por exemplo, tem gente que no Brasil tem Silvio Santos, é, Silvio Santos, A Chacrinha, Hebe Camargo. Hebe Camargo, não acho que é comemorativo, mas o Silvio Santos é selo personalizado, Sim. né? Então, mas Eu assim, não tem também nem não problema. gosto, eu também não gosto. Hein? Mas eu não vejo problema botar um selo personalizado, dois selos personalizados da coleção, também não vejo problema nenhum. Agora, é, é muita coisa moderna, sabe? Aí eu vou voltar, eu tenho pessoas que foram muito importantes para a história da programação da TV, mas muito nos Estados Unidos e franquias mecânicas, que é justamente aquela questão que eu já coloquei aqui, eu tenho que É, diminuir a quantidade de franquias mecânicas. Né? Mas, assim, a ideia é excelente. Eu vi que você teve uma necessidade talvez, de ter mais as pessoas, falar mais das pessoas na história, né? E eu vou levar sua sugestão para ver se eu consigo dentro da história que eu estou contando. Né? Que a história eu defini e contar daquela forma, né? Para poder ficar em cinco quadros, com cinco temporadas, com, sabe, tudo aquele negócio do equilíbrio também que eu falei. Né? Então, sim, sim. eu tenho algumas limitações, mas eu vou levar em consideração, sim. Ok, Obrigado. valeu, valeu. Oi, Fernando, bom dia, tudo Opa, bem, cara? tudo jóia. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, pode falar. Estou te Então, ouvindo. é, a minha curiosidade é mais sobre, assim, eu já tinha visto a tua coleção, né, lá na Brapex, né, no ano Sim, passado, e discutivelmente é muito interessante a forma como você consegue é, montar esses assuntos, né? Não só esse, mas também aquela outra do dinheiro. Eu fico fascinado com isso. Eu fico realmente fascinado, principalmente porque eu não consigo montar uma coleção desse tipo, né? A temática, para mim, é um mundo assim, que é muito distante daquilo que eu consigo fazer. Já tentei fazer e foi um horror, né? Então eu te pergunto assim, né? Como é que surge essa ideia? Surge a partir do momento que você tem algumas peças, e aí você diz, poxa, vou a partir dessas peças fazer alguma coisa, juntar mais alguma coisa, ou surge, não, eu vou montar o plano e a partir dessa ideia que está aqui estruturada, eu vou procurar as peças, né? E aí, só para complementar, uma coleção desse tipo, né? Quanto tempo tu levou para juntar esse material e fazer essa montagem? bom, primeira coisa, vamos dizer, você não consegue porque você não quer, talvez, ou porque você não tenha tempo que já você dedica tanto do seu tempo para a sua classe, né, para a história postal e tradicional, às vezes fica difícil que você se dedicar, né, a tanta coisa, mas teria total condições de conseguir. Né? Mas, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, primeira parte, né? Eu faço as duas coisas, tá certo? Vamos dizer o seguinte:
essa de televisão já vem há muito tempo, já respondendo um pouco da segunda pergunta, mas ela já tem há muito tempo. Embora eu tenha parado, né? Eu tenha parado muito tempo com ela, eu já tinha um material. Então isso já era fácil de eu pegar e fazer a outra técnica que é. Bom, a primeira, ok, ir comprando e adquirindo, vendo uma coisa que tem televisão. Não é um tema assim que você deixe passar muita coisa, porque não tem muito, Uhum. além de ser, né? Não tem muita peça por aí. Eu tenho que, o que existir, eu tenho que eu ver, né? O que eu ver, não tem catálogo para isso, mas eu vou Uhum. vendo nos leilões, nos eBay da vida, Del Campo e tal, e ia adquirindo, e guardando e tal. Mas quando eu vou montar mesmo, já seria, eu vou falar mais desse segundo momento. Quando eu peguei, eu tinha já as peças todas, que é o que eu faço hoje, né? Eu tinha as peças que eu juntei num outro contexto e fazia de forma diferente. Juntava e depois pensava, pô, o que, que eu tenho mais aqui? Tenho isso, tenho aquilo. Então, isso é uma maneira de se Uhum. fazer, porque, principalmente num tema desse, né? Pô, eu tenho mais isso, eu vou ter que concentrar mais o meu desenvolvimento nisso aqui. Se eu fosse fazer isso para essa coleção, eu poderia conseguir os 7 quadros, 8 quadros, certo? Certo. Aham. Porque eu tinha material, mas aí eu ia ficar concentrando em certas coisas que ia perder aquele equilíbrio que eu falei. Aham. Sim, sim, sim. Então, hoje eu estou fazendo de uma maneira diferente, porque a minha temática, vou sair um pouco da televisão, vou para a temática do dinheiro, né? É, existe muita coisa mesmo. E, às vezes a pessoa, mas existe, às vezes fala até com conversa, mas não tem matéria, não tem material sobre isso. Tem muita coisa. Isso é Uhum. uma coisa boa para mim, assim, é fácil de eu contar a história que eu quero, né? Aí, no caso do dinheiro, eu já fiz o seguinte, eu não vou dizer que muita coisa que eu comprei, ela vem de 2000, a do dinheiro vem de 2010, foi quando eu comecei, 2009 para 2010, foi quando eu comecei. E parei também em alguns momentos, mas começou Uhum. aí. E ali eu também ia adquirindo e tal, conhecendo coleções também de dinheiro que tem na internet, tem um alemão, que inclusive expôs lá na Brasiliana, 2013, que é o Werner Miller. Eu conheci a coleção dele, para ver o que existe, né? Então, quando você tem coleções na internet, eles ajudam muito, porque pessoas que já passaram anos na Europa, né, principalmente, vendo aquelas, participando de leilões e tudo, então eles têm mais facilidade do que a gente, né? Hoje a gente tem um pouco mais por causa da internet, mas eles tiveram, Sim. né, lá muito mais acesso. Então, eu peguei algumas coleções de dinheiro e tudo, e as peças-chave eu ia conhecendo o que existia. Agora, existem muitas peças que a gente mesmo descobre. Né? Então, tem peças que ninguém nunca usou para minha temática, para a minha coleção. Tem peças que, que são claras ou não. Às vezes é claramente do tema, mas as pessoas não descobriram, assim, peças boas. E tem peças que a gente descobre porque dá na nossa história, dá para colocar, ou usando a criatividade. Né? Aham. Usando a criatividade, você vê, não, mas isso aqui não tem tudo a ver com, né, dinheiro que eu posso. É, por exemplo, eu queria falar de Ponzi, aquela. As correntes, né? Não é corrente, não, pirâmides, né, financeiras. Uhum. Como é que eu ia falar de pirâmide financeira? Não existe nenhum selo de pirâmide financeira, né? E eu queria ter uma folha que eu falo de crimes financeiros em geral. Aí eu peguei uma marca daquelas do Zeppelin que tem a, uma pirâmide do Egito, porque é aquele da Link que passou pelo Egito. Né? Então ali eu já umas duas coisas, além de ter um Zeppelin legal, né, e tal, mas mostrei aquilo que eu queria. Então tem essas coisas. Você não vai encontrar nenhuma uma coleção sobre dinheiro que tenha uma pirâmide hoje. Mas
Acho que a minha imagem caiu, não foi aí, mas assim, então eu vou fazendo. Aí o que eu fiz atualmente? Eu fiz um plano, eu fiz um plano, né? E estou seguindo aquele plano. Porque aí agora eu não estou mais comprando qualquer coisa, né? Eu estou comprando só se Uhum. a peça for muito interessante ou se ela couber no meu plano e se substituir alguma coisa que eu Certo. vá que vai compensar a substituição, né? Que vai ser uma coisa uma peça melhor. Então eu vou fazendo isso hoje, né? Então eu tenho um plano na minha cabeça, embora esse plano não seja definitivo, mas ele tem Uhum. uma linha. Por exemplo, eu de 2023 lá na Ibra, né? 2023 para cá, Uhum. eu já eu já modifiquei o plano. Então você vai encontrar o plano hoje da minha coleção sobre dinheiro de uma forma um pouco diferente. Ela tem a mesma ideia, mas eu estou com os textos mais concatenados. Eu tenho, e não só para isso, mas até pelo conteúdo, os textos dos capítulos. Eles são concatenados. Eu posso ler só o nome dos capítulos, que ele vai me dar um texto que resume a história que eu quero contar. Certo? Eu lendo só o nome. E está todo o meu plano está aí. Tá certo? É um parágrafozinho de 8 linhas, ele me resume cada linha como se fosse um capítulo. Então, nessas 8 linhas eu já sei o que, eu quero contar. Mas aí tem as páginas também, né? Aquele mesmo esquema também, os subcapítulos, as páginas, elas vão. Tá. Eu tô mais ou menos amarrado aquilo. E outra coisa que existe é o seguinte: as peças, quando eu coloco numa página lá, ela às vezes ela cabe em outro local também. Ela está ali porque naquele momento ela é mais conveniente. Mas caso eu tenha outro assunto, mas eu tenho uma peça que não cabe naquela, mas cabe nessa, ela vai substituir essa e essa vai para aquela página, então não tem problema. E eu conto de acordo com o quê? Também. Eu tenho que tentar colocar as melhores peças, né? As melhores peças que eu tenho, eu vou ter que colocar naquele plano. Então, às vezes, eu faço alguns ajustes no plano, mas eu tenho mais ou menos o que eu quero. Né? Por exemplo, quando eu estou É. pensando em fazer uma outra temática muito ligada à minha de dinheiro, mas é a temática de, só sobre investimentos, poupança e seguros, poupança, investimentos e seguros. Não que o título vá ser esse, mas o tema é esse. E então, vou ter sobras da minha coleção de coisas, mas eu vou fazer um plano que seja sobre esse Esse- assunto. Eu não vou fugir desse assunto, mas é só Uhum. sobre esse. Hoje eu tenho isso com alguma página na minha temática, que fala muito mais coisa do que essa do seguro. Então, eu devo sair fazer, daqui a algum tempo, essa outra. E vou fazer já com plano, eu já tenho um plano definido para ela. Uhum. Tá certo? Ok. Eu tenho as peças, eu tenho por causa da outra coleção, né? Porque eu já fui juntando e tal. Mas assim, eu não sei exatamente o que, é que eu vou usar. Eu fiz um plano, mais ou menos, o que, é que eu quero falar. E agora eu vou atrás, por ter tanto material, eu posso fazer isso tranquilamente. Dinheiro tem bastante Ok. material. Tanto é que eu estou procurando uma outra Legal. técnica para poder falar de dinheiro também de uma outra forma. É, Ok? Não sei se muito respondeu. bom. Legal. É isso mesmo? Alguém tem mais alguma pergunta? Já vai para o meio-dia, né? Vou falar rapidinho, pode ser? Claro. Vamos lá. Primeiro, dois esclarecimentos que acho importante. Primeiro, eu não sou contra a inovação. Eu sou contra como a pontuação de inovação é expressa em 5 pontos seco, porque num primeiro momento a coleção de televisão é uma inovação, então vale 5 pontos. E na segunda, terceira e quarta exposição ela continua sendo uma inovação? Não é mais. Ou se aparecer uma outra coleção de televisão, ela deixou de ser inovação? Tenho duas coleções de televisão, uma que apareceu primeiro, outra que apareceu depois. Então, fica extremamente subjetivo. Então, a ideia que eu tenho discutido é que esses 5 pontos que hoje são chamados de forma muito genérica inovação
migrem para conhecimento filatélico e conhecimento temático. Você mostra que você tem uma peça que ninguém conhecia, que você está explorando essa peça, você mostra que você tem um conhecimento temático que outros não têm, e aí sim você ganha os pontos de outra forma. Então, não sou contra a inovação, eu sou contra a forma com que a pontuação é dada. Segundo ponto importante, crescimento da coleção de 5 para 8 quadros. Então, se porventura uma coleção obtém uma medalha de vermelho grande numa exposição FIP, que dá a ela o direito de passar de 5 para 8 quadros, ele tem até 3 anos ou 36 meses para que a coleção passe de 5 quadros para 8 quadros, podendo, nesse espaço de tempo, 2 vezes ser exposta sem a totalidade dos 8. Você pode voltar a expor com 5, você pode expor com 6, pode expor com 7. Passados 36 meses, ela só pode ser exposta com 8. Bom, isso posto, vamos à coleção. Eu tenho algumas perguntas práticas. Reinaldo, Oi. aproveitar o gancho. E numa nacional? Eu diria que a FEBRAF normalmente segue a regulamentação da FIP. Então, aquilo que não é claro na regulamentação da FEBRAF, ela normalmente apoia-se na regulamentação da FIP, e aí então valeria o mesmo preceito. Valeria, mas não está na IREX. Não, Na o direct. IREX normalmente, veja, o IREX é específico da exposição. Esse regulamento geral, ele está nos GRECs da vida, tá? O IREX, ele vai definir quais são as classes que tem nessa exposição, vai definir o período da exposição, vai definir alguma regra particular da exposição. O IREX não faz, não é uma réplica daquilo que é os GRECs das exposições. Por isso que o IREX é um dos itens que compõem a documentação que regulamenta uma exposição. Mas os IREX das exposições FIP, normalmente eles vêm detalhando isso, assim. Não tem que vir detalhado. Isso já está detalhado no GREX. O que está detalhado no GREX não tem que ser detalhado no IREX. É que o IREX, o que você tem? O GREX te comunga 13 classes expositivas. Não necessariamente a exposição vai ter aquelas classes. Então, ele vai colocar as classes que ele vai ter. Ele vai colocar o tamanho do quadro, ele vai colocar o período da exposição, o local da exposição. Um IREX são coisas particulares da exposição. Ele não vai repetir tudo aquilo que já existe. Então, se você pegar todo o IREX que existe, ele vai dizer que está mantido ou está seguido o GREX, os greves da vida, mais a regulamentação definida nessa exposição, que é o IREX. Nem toda exposição tem todas as classes, por exemplo. Sim, sim, sim. Tá? Eu tenho visto, não é detalhado, eu até aumentei um pouco, mas eu vejo só ele colocando assim que aqueles que obtiveram, só relembrando o que está no GREX, que aqueles que obtiveram a medalha tal, né? A medalha, pelo menos a medalha vermelha, podem pedir 8-4. Pronto, isso Isso, aí. Aí ele está repetindo, isso, de qualquer forma, o que está no GREX. isso. Mas Aí tem. ele está dizendo que você tem o direito de pedir os 8 quadros, não está dizendo que você é obrigado a pedir 8 quadros. É, Você tem o direito de pedir. Então, pela regulamentação, você tem 36 meses para chegar nos 8 quadros. E se você quiser, nesse espaço de tempo, expor 2 vezes sem atender os 8 quadros, você pode. eu não sei, eu acho que o Miguel tinha alguma coisa para comentar sobre o que você falou, mas eu acho que ele tinha. Se ele não tiver, eu tenho só uma resposta para lhe dar sobre a questão da inovação e do 5 para 8. Não, ele me esclareceu nas exposições nacionais se a gente poderia Uhum. passar para 8 quadros, se teria que ter alguma premiação especial para Sempre, poder sempre. Não, fazer para você passar para 8 quadros, você tem que ter pelo menos o vermelho grande para o você ir para vermelho 8 quadros. numa nacional. Na nacional, para você chegar aos 8, eu só estava dizendo que não é claro na regulamentação, quem sabe, da FEBRAF, esses 36 meses, mas existindo no da FIP, você pode ser usado por similaridade sem nenhum problema. Pronto, eu acho assim, que nas regras da Brapec, não custa nada colocar como coloca nessas internacionais, lembrar
esse aspecto do Grex ou da FIA. Colocar aqui 8 quadros é para esse tipo de público, só isso. E, Eu acho que está lá, mas eu vou olhar. não, eu tenho quase certeza que não, mas assim, Tá bom. você está mais no dia a dia, né? Não, não, vou olhar. Se não tiver, é uma observação a ser seguida. Beleza. Quanto à inovação, eu acho que eu só me expressei mal, mas eu queria falar disso mesmo, que é a pontuação da inovação. Mas eu acho ainda que deveria ter alguma coisa que fosse parecido, como era antigamente, por exemplo, não era inovação, o nome era outro, não sei se era criatividade, não era criatividade também, mas eu acho que era outro nome. Tinha alguma coisa que valia 5 pontos há muitos anos, antes de criar a inovação. E eu acho que tem que ter, não precisava chamar de inovação, porque não precisa ser novo, mas eu acho que para temática, eu acho que tinha que ter alguma coisa, mas isso é a Não, opinião minha, eu respeito você muito a vai ter sua. mais pontos em conhecimento filatélico, mais pontos em conhecimento temático, coisa que você não tem isso nas outras categorias. Se você olhar, a única classe que tem uma pontuação diferenciada é a classe temática. Então, eu não sou contra, de novo, ao ponto, eu só acho que ele tem que ser mais concreto do que subjetivo, como é hoje. Ter objetivo, para não ter coisas que possam ser interpretadas de forma, né? Isso, concretos. Assim você põe todo mundo sempre no mesmo grau de competição. Vou dar um exemplo. Eu julguei uma coleção em 2019 na China sobre corda. Corda é um assunto secundário, dificílimo de fazer. Foi totalmente favorável aos 5 pontos de inovação. E se aparecer uma outra coleção agora sobre cordas? Uhum. Vai, É, vai ter direito a 5 pontos? já, quando, quando eu falo de inovação, assim, eu não quero dizer só inovação, aquele negócio da criatividade como um todo, mas eu nem sabe uma coisa que eu nem penso, eu penso menos é no tema, né, que foram os exemplos que você deu. Eu penso em outras coisas dentro da coleção, sabe? Outros Sim, mas, aspectos que não são o tema em si, mas como que pode, né? Assim, várias coisas, o material ser utilizado de uma forma diferente, né? uhum. O tipo, até o próprio é, é, o material do material filatélico, né? Ser usado de uma forma que você que nunca foi usado, né? Então aí você está no conhecimento temático, conhecimento filatélico. Você chegou no ponto. Tá certo. Então, Co- 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 eu trabalharia em outro sentido, mas concordo com você, assim, aceito, respeito, vamos dizer assim, sua opinião. Não sei por que até hoje não mudaram, mas Estamos tudo bem. tentando, porque tem sempre, tudo tem prós e contras. Sempre, Comentários mas sempre gerais foi que me assim. chamaram a atenção na coleção. Você tem no início dela, não vou lembrar a página, um Plubibel sem o selo impresso. E você não colocou um paralelo de um Plubibel ali para mostrar como seria o Plubibel com o selo impresso, que tipo de selo impresso estaria. Só que no final da coleção, você tem o mesmo tipo de variedade, um Plubibel sem o selo impresso, e aí você usa o paralelo colocando com o selo impresso, para se poder comparar. Então, Tá uma certo. coisa para pensar, que isso está lá, e eu acho muito importante, sempre, mesmo quando é uma prova de cor, como você citou lá, que exista o selo tal qual foi impresso, para que a pessoa realmente possa comparar. Uma falta de picote não altera a constituição do selo. Um deslocamento de picote, se você tiver um par, a imagem do selo continua ali preservada, mas uma alteração, um deslocamento de cor, uma prova de cor que nem você colocou, eu acho extremamente fundamental mostrar o paralelo, porque é uma forma de deixar claro aquilo que é claro para você que conhece a coleção e não necessariamente é claro para quem está julgando ou para quem está vendo a coleção pela primeira vez. Eu vejo como o texto pode esclarecer alguma coisa, como esclarece printeiros postais que estão, o selo está no verso da imagem, Então, mas né? eu vou O texto escrever lá, postal vai o selo é verde. Que tom de verde? Quantas tonalidades de verde eu tenho no mesmo selo? Não sei. É diferente quando você diz tem um selo impresso no valor de X centavos, então a única coisa que você definiu é que o selo está impresso e qual é o valor do selo. E é diferente quando você pega aquele selo que você mostrou que era um par, acho que em tonalidade de marrom, tonalidades de marrom. Como é que será que ele seria em tonalidades de verde? Então, olha só que você coloca o verde, na minha ótica, não é suficiente para eu conseguir enxergar como seria o selo.
mas é opinião pessoal. Eu acho extremamente importante colocar. Dentro dessa linha de colocar, por exemplo, a prova, um artwork e provar que o selo foi emitido, aquela seu artwork que você tem da antena de TV, eu sugeriria você trocar o selo de posição com o texto, porque você está artwork, texto e só depois o selo. Se você mudar de posição o selo com o texto, você facilita o comparativo da artwork que foi feito com o selo que foi emitido. Você põe É, um mais perto do outro. essa questão é que eu não. Os textos eu tento fazer eles separados, sabe? Assim. Então Não, não, tem. mas se você for olhar a página, não vai te alterar em nada. Não, eu vou ver depois. É porque Isso. se normalmente eu coloco junto, mas assim, se eu coloquei separado foi porque esteticamente ficou melhor, sabe? Mas assim, pode não ter acontecido eu pensar que estava, não sei. Eu vou rever essa aí. Vamos lá. Obrigado pela É, dica. vamos lá. E falta só uma pergunta do Rogério. E quanto Pe- aos 5, 6, Peraí, eu só 7, tenho uma 8. última pergunta. Ah, tem? Não, Ah, não, tá, não. tá. Eu cortei umas cinco aqui que eu faço depois para você, mas vamos lá. Você tem numa determinada página um envelope da General Electric que eu imagino que é um perfil. Exatamente. Está Tá escrito bom. lá. Essa fábrica da General Electric faz televisão? A fábrica, Tome cuidado, porque General Electric produz várias coisas. inclusive televisão, naquela Inclusive, época. inclusive televisão, mas pode ser que a fábrica de lá que tem um endereço não produza televisão. Já caí nessa, usando um AIG, e o cara mostrou que o envelope que eu estava usando, aquela fábrica não produzia o produto de transmissão que eu estava dizendo. Era outra fábrica em outro lugar. Pronto, vou deixar o Rogério falar. Beleza. Preciosismo demais, mas tudo bem. Eu Realidade, vou. você está usando, não esqueça que você usou envelope para justificar o perfil. Se você usou envelope, tem endereço, você tem que considerar a fabricação. Eu quero ver qual é. Bom, tá certo. Mas o juiz normalmente ele não vai atrás de saber isso. Você pegou um azar, você teve um azar, eu acho. E eu sou contra assim, esse preciosismo todo, mas tudo bem. Cara, internet Tudo é hoje, feliz, né? internet Tudo hoje você vê o que você quer na hora que você quer. Né, eu sei, da internet. Mas não, da inteligência artificial, você já pergunta, né? Se era aquela fábrica que fabricava televisão. Mas se eu tenho um negócio de. Eu quero falar daquela fábrica de ter, aquela marca que fez TV, e eu tenho uma peça da marca, eu não vejo problema, essa coisa meio indireta, não. Não, Você a usou questão dele envelope, não esqueça disso. Mas vai lá, Rogério, Rogério, por favor. Não, eu só queria parabenizar pela apresentação, pela montagem, e como numismata do CTTC, eu queria fazer o convite para você fazer uma apresentação de uma temática sua sobre dinheiro no futuro, tá. tá certo? Olha, eu fiz no ano passado a coleção, acho que você, não sei se você deve inventar, não? Acho que você estava presente. No ano passado eu fiz em junho, se não me engano, e está na coisa também. Se você tiver interesse, está lá tá Sim, na sim, eu rede, vi. no canal, no YouTube, né? Sim, mas algum outro assunto novo que você tiver no futuro, aí fica Ah, o tá, convite para poder apresentar também. tá. Não, eu estou sempre aberto, mas assim, porque às vezes não compensa ficar repetindo, né? Mas assim, uma coisa nova, sim, né? Quando a coleção for remodelada e tal, né? Eu acho que pode ser que vale a pena mesmo, né? Na frente. Mas eu estou sempre à disposição do CTC, viu? Assim, é, é, tendo um interesse e tal, a gente conversa mesmo e faz essa nova apresentação, né? Mas assim, eu acho que uma por ano é, é, eu fiz aquela do ano passado, né? E agora fez um ano, né? Acho que tem pouco mais de um ano, né? Aí eu enjoo a minha imagem, né? Na TV, acho que fica feio aí, ó, duas no ano, né? Mas assim, Não, estamos aqui, viu? Para é que próximo, a próximo. agenda do ano que vem está aberta, então se surgir um assunto novo da numismática, aí para o Tranquilo, ano que vem, aí pode apresentar. tá ótimo. Fica Muito o obrigado por convite. ter aí antecipado, né?
Tá joia. James, você faz o fechamento? Eu tinha um monte de perguntas, também vou deixar para fazer em outra ocasião, porque senão vai ficar muito tarde. Obrigado mais uma vez, Fernando. Obrigado à presença de todos, claro, mas obrigado ao Fernando, que é muito meticuloso na escolha do material, justificativa de usar o material, né? Isso é muito bom. E até uma próxima oportunidade, então, obrigado. Bom, eu que agradeço aí mais uma vez, né, pelo ter me chamado. E tô aí, né? Não sei se eu não sou muito bom de falar, né? Eu posso ter deixado não sei se eu respondi direito ao Rogério, mas assim, eu evito essas apresentações porque eu não gosto muito de fazê-las, sabe? É coisa minha mesmo, é coisa de timidez, né? Mas assim, na medida do possível, eu estou à disposição para os próximos Ficou muito, eventos, né? muito Valeu? bom. Pô. Obrigado, Fernando. Obrigado a você e a todos. Obrigado a todo mundo, pessoal. Boa semana. Para